Em Lucas, capítulo 1, 28 a 38, nós temos acesso ao anúncio que o anjo fez a Maria de que ela seria a mãe de Jesus. E esse anúncio nos revela o plano de Deus para a salvação do pecador e as reações de uma serva de Deus que foi usada como instrumento para a execução desse plano bendito. Vamos aos aspectos relacionados a esse anúncio que nós temos no texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 28 ao versículo 38. O primeiro aspecto que nós vemos é que ali aconteceu uma saudação perturbadora. Versículo 28 ao 30 diz assim: E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. O anjo vai até onde Maria estava, então, e lhe diz que ela era alvo de um favor extraordinário. Seria um favor imerecido. A saudação do anjo agitou o coração de Maria. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Maria se perturbou, pois, sendo uma mulher de condição humilde, recebe um mensageiro lhe afirmando palavras tão fortes como essa. Ele afirmou que uma graça especial estava sobre ela. O medo deveria dar lugar à tranquilidade. O anjo reafirma que ela estava sendo alvo da graça de Deus. O outro aspecto que nós podemos ver nesse texto, neste anúncio, é que aqui nós temos o anúncio do plano de Deus, o anúncio do plano divino. Isso nós podemos ver do versículo 31 ao versículo 33, que diz: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus significa o Deus Salvador. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, conforme está registrado em Mateus capítulo 1, versículo 21. Esse nome está relacionado com a missão que este cumpriria. Na sequência do texto, então, nós temos outra parte desse anúncio que diz: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. A sua grandeza está relacionada a quem ele é e também a sua missão. Sendo ele Deus, se humilhou como servo. Jesus seria chamado, reconhecido como o Filho do grande Deus. Aqui então, afirmando a sua natureza divina. Jesus seria descendente de Davi, conforme a profecia que está em 2 Samuel capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 13. Aqui reafirmando a sua natureza humana. Jesus é o eterno Deus homem. No texto, no versículo 33, diz: Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O Filho do homem, sendo o Filho de Deus, assume um reino eterno. Não se trata de um governo terreno, de um reino passageiro. Todos quantos confiam no Deus de Jacó podem usufruir da segurança proveniente do reino eterno, no qual Jesus veio para governar. Na sequência do texto, nós temos ainda um outro aspecto que está relacionado a este assunto, esse anúncio. Nós vemos Maria com dúvidas. O versículo 34 diz: Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Toda a informação estava sendo processada no coração de Maria. Em meio à apreensão, medo, alegria, ela ainda não havia entendido como tudo isso aconteceria de fato. O anjo estava dizendo que ela conceberia e daria à luz um filho, mas como isso se daria
se ela ainda não vivia uma vida matrimonial. Em sua mente, a única forma de uma mulher ter um filho era pelo meio ordinário da relação sexual com o homem. Ela não estava errada em relação a isso. E aí então, o anjo explica para Maria um pouco mais desse plano maravilhoso. Do versículo 35 ao versículo 37 diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo Gabriel deixa claro para Maria que o filho que seria gerado no seu ventre não seria concebido pelo meio natural da sua relação com um homem. Fica claro para Maria que a concepção aconteceria como resultado da ação de Deus. E aqui no texto fala que o Espírito Santo envolveria a sua vida. Ali uma manifestação do poder do Altíssimo. O poder de Deus estaria presente, e a obra do nascimento daquele ente de Jesus era resultado da obra do Senhor, a obra sobrenatural de Deus. O texto diz: descerá sobre ti, ele te envolverá com a tua sombra. E aqui nós temos uma referência ao poder criativo de Deus. Em Gênesis 1:2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Também uma referência à presença poderosa de Deus, a presença de Deus que muda qualquer situação e que realiza qualquer coisa. O resultado disto é que o Filho seria chamado o Filho de Deus. E nós vemos aqui que para Deus não há impossíveis. Isabel era um exemplo de que não há impossíveis para Deus. Ela era estéril e juntamente com seu marido Zacarias eram avançados em dias. A concepção de Isabel também foi um milagre. Assim como Abraão, como Sara, assim como Isabel e Zacarias tiveram um filho na velhice. Porque para Deus não há impossíveis. Mesmo além da compreensão, Maria deveria descansar no Deus que pode todas as coisas. E aí então nós vemos um último aspecto importante nesse texto. O aspecto de que Maria se dispôs como serva do Senhor. No versículo 38, fala exatamente a respeito disso, da forma como Maria se dispôs para servir a Deus naquele propósito. Ainda que sua gravidez pudesse gerar críticas devido à sua condição quanto ao matrimônio, ainda não consumado com José, Maria entendeu que esta era uma bênção que fazia dela uma mulher privilegiada. E aí então eu quero apresentar rapidamente algumas reflexões para nós, diante do que temos ouvido através destas canções e através da mensagem desse texto. Nós devemos pensar nos seguintes ensinamentos. Nós devemos viver pela fé na condução divina. Se Deus diz em sua palavra, ainda que cause apreensão, devemos confiar e obedecer, como Maria fez, ainda que atemorizada. Segundo, Deus, pela sua graça, se manifesta a nós, realiza sua vontade em nós e cumpre seus planos através de nós, como fez com Maria. Terceiro, nossos temores em relação a situações que não entendemos devem dar lugar à confiança no fato de que para Deus não há impossíveis.
E quarto, devemos nos alegrar em Cristo, nosso Salvador. Ele é o Filho de Deus, que se tornou Filho do homem. Seu nascimento nos mostra que Deus é o Senhor que reina, que governa, que criou as leis naturais para o funcionamento das coisas e que está acima das leis. Quinto e último, devemos entender que servir a Deus com nosso corpo, com nossos dons, com nossas capacidades, em meio às adversidades, é e sempre será um privilégio para nós, pecadores. E Cristo é o nosso presente. Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, veio para nos salvar, veio para nos dar vida, veio para nos usar. Que Cristo salve a sua vida, que Deus use a sua vida para a sua glória. Deus abençoe.